Eu quero contar para você uma história que marcou a minha vida. Quando chegou a minha vez de viver o que essa história está contando, eu percebo que eu só consegui passar por aquele momento com mais centrada, mais preparada por causa dessa história. E eu desejo que ela contribua para a sua vida, assim como ela contribuiu para a minha. E se isso acontecer, eu sou muito, muito grata de poder contar essa história. Eu já ouvi ela sendo contada, eu já contei ela, eu já trabalhei ela em oficinas e eu acho que eu sempre vou contar ela. É um conto escocês e eu ouvi ele sendo contado por um contador de história chamado Richard Martin, e essa é uma versão. Era, e não era uma vez, uma pequena casa à beira do mar. E nela morava um jovem adolescente chamado Jack e a sua velha mãe. Juntos, eles cuidavam das cabras, dos patos, das galinhas, porque o pai do Jack morrera antes mesmo dele nascer. O Jack ele amava a sua velha mãe e ela cuidava dele como só uma mãe com muito amor poderia fazer. Enquanto o Jack recolhia o feno, ele cuidava dos afazeres fora, ela limpava a casa, ela cozinhava. E no final do dia, quando o trabalho estava feito, os dois sentavam-se perto do fogo e a mãe do Jack contava histórias para ele. Ela contava as histórias que ele precisava conhecer. Até que numa manhã, era final de verão, quando o Jack acordou, ele não conseguiu ouvir aqueles barulhos usuais que vinham da cozinha. Ele tampouco conseguiu sentir aquele cheiro gostoso de bacon fritando na frigideira, nem o café passado do café da manhã. A sua mãe não estava no lugar habitual que ela costumava estar para aquele momento do dia. Então ele foi procurar ela e encontrou ela deitada na sua cama no seu quarto. Jack, Jack, eu não sei o que está errado hoje comigo, mas eu acho melhor você fazer o seu café e cuidar das coisas sozinho hoje. Eu preciso um pouquinho mais de tempo deitada na minha cama. Assim, o Jack, ele fez o que pôde. E o tempo todo ele ficava pensando, ele ficava pensando, pensando, pensando na sua pobre mãe deitada naquela cama. Depois de um tempo, ele precisou sair de dentro de casa, ele precisava tomar um ar, espairecer, nem que fosse por um minuto sequer. Então, conforme ele perambulava pelo lado de fora no jardim, ele olhou para essa árvore, essa grande árvore que eles tinham, que estava carregada de nozes. Então, ele procurou uma vareta no chão e, quando encontrou, ele jogou a vareta na árvore, tentando derrubar essas nozes. E conforme elas iam caindo, ele pegava elas e colocava elas no bolso. Ele estava prestes a jogar a vareta de novo quando ele percebeu, lá pela longa estrada que levava até a casa deles, uma figura se aproximando. Um homem, todo vestido de preto. E esse homem, ele carregava em cima dos seus ombros uma longa foice. Ele já estava passando pelo portão da casa deles quando Jack reconheceu. Era ninguém mais, ninguém menos do que a morte. A morte, ela está vindo para tirar a vida da minha mãe, o Jack pensou. E com aquele pensamento, seu peito se encheu de raiva. E ele ainda estava segurando aquele pedaço de madeira, aquela vareta na mão, e ele nem pensou. Ele só correu em direção da morte. Quando ele encontrou ela, ele bateu nela, ele bateu na morte, ele bateu, bateu, e a cada golpe que ele dava, a morte ia se tornando menor, 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 até que ela ficou tão pequena que ele conseguiu pegar ela entre os dedos da sua mão. E com a outra mão, ele buscou no seu bolso uma daquelas nozes que ele havia coletado e ele espremeu com força até fazer uma rachadura
E nessa rachadura, ele empurrou a morte. E a morte ficou lá dentro. Assim, ela estava presa. Mas como nada é garantido, então ele decidiu correr até o mar. E quando ele chegou lá, em pé, sozinho, na praia, olhando aquelas águas cinzentas, ele se preparou e arremessou aquela a nós com toda a força que ele podia. Ele então correu de volta para casa. E quando ele chegou, ele encontrou a sua mãe de pé na cozinha. Jack, eu não sei o que que aconteceu, mas eu estou me sentindo muito melhor. O Jack, então, ele pegou a mão da sua mãe e ele rodopiou com ela pela cozinha. Mãe, 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 hoje é um dia especial. Acenda o fogo que a gente precisa celebrar. Eu vou até o vilarejo, eu vou até o açougue e eu vou trazer o melhor pedaço de carne que houver. E lá foi o Jack, descendo até o vilarejo na maior alegria. Quando ele chegou, ele pediu: açougueiro, por favor, me veja o melhor pedaço de carne que você tiver. Hoje é um dia tão especial para nós que nós queremos comemorar lá em casa. Olha, Jack, eu até faria isso, sabe, mas se eu pudesse, porque eu não sei o que está acontecendo hoje. Ah, não consegui matar um único animal. Às vezes é porque a minha faca parece que está sem corte, não está afiada o suficiente. Outras vezes eu seguro, mas o porco foge pelas minhas pernas. Eu sinto muito, rapaz, mas eu não consigo te vender, eu não consegui um pedaço de carne hoje. Respondeu o açougueiro meio envergonhado, sabe? Bem, o Jack então voltou para casa e ele não se deixou abater por isso não, porque hoje era um dia de comemoração. Eles celebrariam. E eles iam celebrar com o que tinha disponível. Então ele foi para a horta deles, para o jardim, e lá tinha cenoura, tinha repolho. E quando ele se agachou para pegar os vegetais, ele puxou, ele puxou, ele puxou e nada daquela cenoura sair, elas simplesmente não queriam sair do chão. Ele tentou a mesma coisa com os repolhos, mas foi igual. E aí, quando ele entrou dentro de casa, ele encontrou a mãe dele, de joelhos na frente do fogão. Jack, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu não estou conseguindo fazer esse graveto aqui pegar fogo, por mais que eu tente. O fogo simplesmente não quer pegar. Ai, que pena, porque como é que nós vamos assar aquele pedaço de carne que você trouxe? Ô, Jack, cadê o pedaço de carne? Jack, o que está acontecendo? E foi assim que o Jack sentou com a sua mãe e lhe contou tudo o que havia acontecido. E ela, enquanto ouvia, balançava a cabeça. Jack, Jack, você não entendeu as histórias que eu te contei? Todo mundo tem um momento em que precisa morrer. E você tirou este momento de mim. Eu gostaria que você me devolvesse. Nada pode dar certo no mundo. O Jack então segurou a sua mãe nos braços, ele beijou ela ternamente e saiu de casa, em direção à praia. Enquanto ele estava lá, em pé, sozinho, olhando aquelas águas cinzentas, ele viu que a noz estava lá na sétima onda, sendo trazida devagar pelas ondas até a praia. E quando finalmente ele foi capaz de pegar ela com as suas mãos,
Ele olhou para ela por um longo tempo, até que ele quebrou ela com um único golpe das suas mãos. E ele espalhou os seus pedaços pelo mundo. Ele voltou para casa. Ele encontrou a mãe dele deitada pacificamente na cama dela, com os olhos profundamente fechados. O Jack então chamou seus amigos, ele chamou seus vizinhos e juntos eles cavaram a sepultura. Juntos o ajudaram a enterrar a sua velha mãe. E quando tudo havia sido feito, juntos, eles se sentaram e juntos eles conversaram. Eles falaram sobre a mãe de Jack e o Jack até contou algumas das histórias que ela havia lhe contado. E no fim da noite, quando todos já tinham partido, pela primeira vez na vida, o Jack dormiu sozinho naquela pequena casa. Mas na manhã seguinte, quando o sol brilhou pela janela do quarto do Jack, ele pegou as suas poucas coisas, embalou elas num pacote que amarrou no final de uma vareta. Ele jogou a vareta nos seus ombros e ele andou pela casa até a porta da cozinha e ele saiu para o mundo. Ele saiu. Pronto. Para o resto da vida dele.